Amigo internauta, nesse momento iniciamos os debates acerca do terceiro bloco, que tem como título a gestão tributária. Convido o colega Hamilton para formular a primeira pergunta. Clóvis, até então estávamos conversando sobre gestão tributária, guerra fiscal, substituição tributária. Agora eu queria aproveitar a sua presença e perguntar sobre gestão, seu papel de gestor da organização, né? Você mencionou que passou, lidando com outros estados, a considerar outros pontos de vista. Você provavelmente percebe no seu dia a dia a questão dos paradoxos organizacionais. A organização precisa lidar com o curto prazo, mas ao mesmo tempo lidar com o longo prazo. Precisa aprender novas formas de enfrentar os desafios que ela tem no seu ambiente e, ao mesmo tempo, manter o que sempre funcionou. Então, lidar com esses paradoxos, lidar com essas tensões na organização, no papel de um coordenador da administração tributária, eu imagino que seja um desafio muito grande. E uma das facetas desse desafio que eu gostaria de perguntar para você é como você enxerga a questão do desenvolvimento de líderes, né? Quer dizer, no passado, a Secretaria tinha o programa Minerva, futuros potenciais líderes, né, de sucesso eram enviados para participar do programa de formação nos Estados Unidos. Então, temos aqui um exemplo, né, que é o Ângelo, e vários outros, né, e muitas vezes, conversando com essas pessoas, eu percebia que a organização não estava preparada para absorver esse conhecimento que quando eles voltavam e dispostos a trazer alguma coisa diferente, não havia um canal muito claro para isso. Um outro exemplo que é bastante comentado, a Petrobras costuma mandar gestores, né, para fazer cursos de duas semanas no IMD, que é uma principal escola de negócios do mundo na Suíça, a um custo aproximado de $20 mil. E, quer dizer, é uma organização próxima a nós, que é uma organização pública. E como é que você vê essa questão, como é que você vê caminhos, né? Quer dizer, nós temos que ser realistas, nós somos uma organização pública com todas as dificuldades inerentes a ela. O próprio Minerva não deixou de ser, quer dizer, foi a participação foi encerrada não por gestão da CAT, mas por decisão do secretário da época. Quais são os caminhos que você vê para desenvolver esses futuros líderes e como é que você vê formas de buscar esse conhecimento com a administração científica, né, que é uma coisa que muda numa velocidade avassaladora, né, e é difícil até das organizações privadas que têm um pouco mais de flexibilidade para buscar esse conhecimento e mudar os seus processos internos. Muito bem, eu acho que você teve lembrança muito boa acerca do programa Minerva, né, que é o projeto Minerva, que era muito interessante, em parceria com a Faculdade de George Washington. É isso, né, Ângelo? Eu acho que foi um programa que permitiu a formação de alguns colegas, de um bom número de colegas, e foi uma experiência muito interessante que nós tivemos em determinado momento histórico da Secretaria da Fazenda. Queria lembrar outros dois pontos importantes que me lembrei ao ver o questionamento, né? ao ler o questionamento, que é justamente aquele programa que foi feito também em parceria com a Câmara Americana do Comércio, né, a AmCham, que também permitiu a remessa de vários colegas, a ida de vários colegas para a Universidade de Pittsburgh, né, em MBA voltado para a formação de gestor público. Então, também nós tivemos ali uma contribuição muito, muito interessante. E lembraria dos programas que a própria CAT promoveu em parceria com a FASESP. Eu acho que o Lobato é um dos maiores articuladores desse tipo de programa que nós tivemos, em parceria com a Fundap, que foi aquele programa de formação de gestores, né? E eu tive a oportunidade de fazer vários módulos. Então, para mim, foi um aprendizado incrível, aquela experiência que foi propiciada pela administração tributária. Eu acredito que esses programas devem ser uma constante na nossa organização. E não vejo motivo para que nós não nos associemos com outras instituições que já têm expertise, que já têm renomada capacidade para fazer a formação desses gestores. Nós vimos num programa que foi iniciado através do INCAT, que é o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários, em parceria com uma organização espanhola, o IEF, né, o Instituto de Estudos Fiscais, e que trabalha em conjunto com o organismo de gestão, com a administração tributária espanhola, e que tem um centro de formação excepcional, né? No meu modo de ver, um centro de formação excepcional. Tive o privilégio, a oportunidade de ver uma série de módulos em apostilas e vi que realmente a qualidade era de primeiríssima grandeza.
E com base nisso, a gente levou ao secretário da Fazenda, no início dessa gestão, uma proposta de trazer esse mestrado, esse curso aqui para o Brasil. E fomos fazer uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que de primeira hora aceitou o desafio, né, e está trabalhando conosco. Então, o conteúdo é o conteúdo espanhol, né, mas com gestão de aplicação da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, eu vejo isso como uma oportunidade ímpar de nós fazermos uma boa formação de gestores, formação de líderes que possam se especializar em administração tributária, olhando a realidade que existe no mundo, trazendo uma boa experiência que a agência espanhola traz da OCDE, que é reconhecidamente também uma das melhores que nós temos no mundo, e eu acho que isso pode ser muito importante. Nesse primeiro bloco, que já está em vias de se iniciar, eu acredito que talvez até outubro nós já tenhamos tudo isso concretizado e já com a primeira turma inscrita e já começando a fazer os cursos, nós tínhamos a condição de colocar 25 agentes fiscais de rendas para esse curso. E por algumas desistências de outros estados, que nós também permitimos que, como o INCAT, que tinha feito a primeira mobilização, nós permitimos que alguns estados mandassem representantes. Como tivemos algumas desistências, eu acredito que nós possamos chegar a algo próximo de 30 vagas, né, para pessoas interessadas de toda a administração tributária, de todo o nosso quadro, que possam se interessar em participar dessa formação. É um programa de mestrado, mas é específico, focado em administração tributária, e eu acho que isso nós temos assim um ganho enorme. Existem outras iniciativas em parceria com a ESAF, como vocês sabem, existem cursos que são promovidos pela ESAF, fundamentalmente no Fórum do Federalismo Fiscal, alguma coisa também que o Lobato tem uma responsabilidade muito grande, né, e conhece muito bem, porque sabe como começou e hoje está dando frutos, viu, Lobato, esse programa. Eu acredito que nós podemos, com todo esse tipo de interação, dar uma contribuição muito grande para a formação dos nossos gestores, dos nossos líderes no futuro. E não ter, talvez, o desafio de ter que lidar, às vezes, com talentos individuais ou com esforços individuais, que eu acredito que nós temos muito isso na casa. E aplaudo, né, todo mundo que sai por uma iniciativa própria, vai buscar um complemento na academia ou em cursos para poder se aparelhar para executar a gestão tributária. Eu acho que é uma obrigação da organização oferecer esse tipo de curso. E vejo com muito bons olhos essa iniciativa que está em vias de já se iniciar a atividade em breve. Tenho certeza que vai dar bons frutos, Hamilton. Agora chegou a minha vez. Eu gostaria de levantar a questão da transparência na área tributária. Mais especificamente, a transparência no contencioso tributário. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas, através do seu Núcleo de Estudos Fiscais, NEF, elaborou critérios para se aferir a transparência do contencioso nas várias unidades da Federação e na União. E o Estado de São Paulo obteve o primeiro lugar no ranking da transparência do contencioso fiscal, nessa área específica. Eu entendo que ainda há muito a melhorar e gostaria de perguntar ao Cabreira, nosso entrevistado, se, na sua opinião, a divulgação imediata do auto de infração lavrado pela fiscalização não contribuiria, além de tornar mais transparente o nosso contencioso, já que o auto de infração é o primeiro movimento, não é, do procedimento fiscal, quer dizer, além de contribuir para melhorar a transparência, se essa divulgação imediata do auto de infração não contribuiria também para melhorar a qualidade do auto de infração. A transparência tem sido um dos atributos mais exigidos pela sociedade em relação aos entes e aos agentes públicos. E é um dever nosso trabalhar no sentido de dar total transparência à nossa atuação. Nós temos que ser olhados pela sociedade, olhados pelos contribuintes de uma maneira talvez muito diferente daquela que nós imaginamos inicialmente ou que nós tínhamos alguns anos atrás.
nós temos que dar conta das nossas atitudes, dos nossos passos e dos nossos procedimentos. Então, nesse aspecto, foi muito bem-vinda a avaliação feita pelo NEF da Fundação Getúlio Vargas em relação ao primeiro lugar obtido pelo nosso contencioso administrativo, que retrata a atuação do Tribunal de Impostos e Taxa e das delegacias de julgamento, em relação à divulgação de dados, de informações e decisões, ou seja, torna isso permeável ao olhar e ao conhecimento da sociedade, e certamente esse olhar e conhecimento da sociedade faz com que nós tenhamos aí um círculo virtuoso na busca de constante qualidade superior. Então, acredito que a pergunta que o Moura nos faz vem nessa linha. Até mesmo conversando com o nosso pessoal e conhecendo os projetos de modernização que nós temos, que envolvem o nosso contencioso, certamente esse grau de transparência ele se ampliará, né? Ele será muito melhor com o processo eletrônico, com mais agilidade, enfim. Nós temos que dar respostas bastante firmes para a sociedade em relação aos procedimentos de fiscalização, os procedimentos sancionatórios, que é o que estão sendo aí analisados nessa pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, mas ao mesmo tempo nós temos que dar a tranquilidade de todos que olham essa operação de que nós estamos usando critérios justos para fazer a justiça fiscal, critérios corretos, critérios transparentes para fazer a justiça fiscal. Em relação à autuação propriamente dita, Moura, eu confesso para você que tenho ainda algumas dúvidas sobre o grau que permitiria que nós divulgássemos essa informação. Primeiro que o auto de infração, em tese, ele é uma peça que ainda admitirá a defesa do contribuinte. O contribuinte terá ainda os seus argumentos para levar o processo, para dizer eventualmente que ele teve alguma coisa que o agente fiscal deixou de considerar num determinado aspecto, ou que concluiu que uma prova fazia referência a uma operação A e na realidade você tinha uma operação B. Então vejo o nosso contencioso como um aperfeiçoamento, como um controle de qualidade especializado, né, que tem a missão não só do controle de qualidade, mas de fazer a própria justiça fiscal. Então acredito que nós tenhamos ainda que caminhar algum trajeto, e não sei se é tão pequeno, para evitar que de repente essa acusação inicial, ainda que passada por um primeiro julgamento, por exemplo, que ela seja colocada ao conhecimento de todos, que pode afetar até mesmo a imagem desse contribuinte perante a própria sociedade. Então, nesse momento, me parece que é muito mais razoável que nós trabalhemos com algo que já tem como ressalva para o sigilo fiscal, que é a inscrição na dívida ativa. Nós sabemos que o débito inscrito na dívida ativa, ele já não está mais submetido ao sigilo fiscal. Portanto, nesse aspecto, talvez fosse possível se cogitar de uma transparência maior. Nas fases antecedentes, eu acho que nós teríamos aí um risco de acordo com o que está escrito hoje no artigo 198 do CTN, ainda que nós tenhamos uma série de polêmicas sobre a interpretação mais adequada que se deve emprestar ao 198 do CTN ou ao dispositivo semelhante que nós temos no Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de São Paulo, que também, de certa forma, amplia um pouco aquele aspecto de sigilo fiscal que está no Código Tributário Nacional. Eu acho que nós teríamos ainda uma fragilização de sigilo fiscal que ele protege o contribuinte de ter, a partir de algum tipo de acusação, um dano à sua imagem nesse primeiro momento. Então, acredito que talvez a gente precise ainda percorrer algum caminho, seja eventualmente mudando o Código Tributário Nacional ou os conceitos acerca do sigilo fiscal, que, como eu reconheço, nós temos uma polêmica muito grande que envolve qual é o sentido melhor que se deve dar, e eu acho que essa minha resposta é uma resposta que dá uma interpretação conservadora a isso, mas eu acho que eu tenho que fazer esse tipo de interpretação nesse momento. Se nós tivermos um avanço da legislação em sentido oposto, fatalmente nós teremos mais facilidade de divulgar isso para terceiros. E a outra alternativa seria o próprio contribuinte, o movimento do contribuinte que tem um desprendimento tal, que ache que eventualmente a sua conduta perante a sociedade precisa estar explícita
se ele também defender o mesmo grau de transparência, que eventualmente ele relativize isso. Se ele autorizar, não teremos nenhum problema. Me lembro de conversas prévias com o coordenador do estudo do NEF, o professor Eurico, a quem eu tenho um grande apreço, né, comentando sobre isso, dizia o seguinte: olha, se houver uma autorização do contribuinte, eu não tenho motivo para deixar de dar divulgação. Contudo, antes que isso aconteça, eu teria dificuldade, porque hoje a legislação me impõe um respeito a esse contribuinte, um respeito a não da divulgação de algo que possa manchar sua reputação, talvez em momento anterior àquilo que você tenha uma certeza um pouco mais firme sobre o que é aquela acusação. Não estou dizendo com isso que a fiscalização trabalhe mal, que acuse mal, nada disso, muito pelo contrário, eu vejo somente um aperfeiçoamento constante da atividade da fiscalização, no sentido de promover autos de infração que não fiquem fragilizados quanto à acusação propriamente dita. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para admitir que nós tenhamos, num primeiro momento, já uma fragilização. E eu não confundo isso com transparência, né? Eu acho que a transparência ela está plena para o ente autuado, ou seja, ele está conhecendo todos os aspectos da acusação que pesa sobre ele. Acho sim que nós temos que ainda dar um passo, e isso sim é muito importante, alguma coisa que você, enquanto estava na ativa e mesmo agora sempre colabora conosco, que é a gente possibilitar a aplicação plena do princípio da razoabilidade, né, em determinadas situações em que nós temos, às vezes, concorrência de várias infrações e aí o fiscal fica assim um pouco preso e acaba optando por fazer todos os itens, quando na realidade ele poderia ter um direcionamento mais claro, com critérios objetivos, para fazer a acusação que tivesse mais materialidade, aquela que fosse mais expressiva daquela infração que está ali sendo cometida. Então eu vejo que nós temos um caminho a percorrer, ainda é uma frustração minha não ter conseguido implementar a aplicação desse princípio da razoabilidade de uma maneira mais ampla. Evidentemente a gente tem defendido em todas as oportunidades que isso aconteça, sabemos que já existe um trabalho grande nas comissões de controle de qualidade dos autos de infração para que se aplique o princípio da razoabilidade. Eu sei já de casos concretos que isso tem sido aplicado, com segurança, né, com transparência também, porque isso é muito importante para todos os envolvidos no processo, sejam os fiscais, sejam seus superiores, seja a corregedoria, enfim. Então, esse tipo de processo de aplicação do princípio da razoabilidade me parece mais premente neste momento, né? Eu acho que essa é uma um dos temas que nós temos que direcionar bastante os nossos esforços para permitir que nós tenhamos, com essa demonstração de aplicação do princípio da razoabilidade para o contribuinte, talvez ele atuando de uma maneira a ter mais cumprimento espontâneo da obrigação tributária e não ficar aí achando que pode fazer o que quer, que não terá nenhum tipo de consequência. Perfeito. Chegamos ao final da nossa entrevista com o colega José Clóvis Cabreira, coordenador da Administração Tributária. Agradeço muito a sua presença, os seus esclarecimentos sempre objetivos e pertinentes. Agradeço igualmente aos entrevistadores e convido o amigo internauta a participar. Se tiver algum questionamento a fazer, algum esclarecimento, alguma pergunta, não deixe de enviar ao nosso blog e nós providenciaremos sempre o atendimento a esses questionamentos, a essas perguntas. Obrigado e até a próxima oportunidade.